E o Avenils de hoje, como sempre, muito recheado, tem muitas atrações e informações. Vamos falar da movimentação do Vasco, que volta a ter interesse num zagueiro. Mas o vazamento da notícia pode atrasar de novo essa contratação. Volante entra na mira, mas é uma situação complicada. Tem que desatar muito nó para trazer jogadores. Meio uruguaio deu uma arrefecida, não está muito quente como estava. Outros jogadores são agora mais prioritários. E a situação de Orellano, hein? Por que o argentino ainda não foi apresentado? Quem foi apresentado hoje foi Lucas Piton, jogador que fala da alegria de jogar no Vasco e também que não é apenas um lateral ofensivo, sabe também jogar na defesa. Técnico Maurício Barbieri analisa a semana de treinamentos, todo esse período de treinos do Vasco, já que falta pouquinho para a estreia no Campeonato Carioca e também para os amistosos nos Estados Unidos. Vai ter copinha, vai ter muita coisa, despedida de Andrei, Marlon Gomes falando na Seleção Brasileira Sub-20. Um news, como sempre, recheado, nessa sexta-feira chuvosa. Mas hoje a gente vai fazer chover, é notícia. Toca a guitarrinha! Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o seu, é o meu, é o nosso Avenils entrando nessa sexta-feira chuvosa, no Brasil praticamente todo, mas aqui no Rio de Janeiro, muita chuva, dia 6 de janeiro de 2023. Cuidem-se, cuidado, as chuvas em janeiro sempre são muito fortes, muito perigosas. Cuide de você e cuide dos seus. Peço a você que dê aquela curtida, que você compartilhe esse link para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o Avenils está entrando no ar. Você já é membro do canal Atenção Vascaínos? Não é membro? Você não sabe o que você está perdendo. O QR Code está na tela, é tranquilaço. Você direciona o seu celular para esse QR Code e você vai direto para a página do YouTube que vai ajudar você a fazer seu cadastro, logar com o seu cartão de crédito e você vira membro. Você preenche um formulário e o Sérgio Kind, que trabalha conosco aqui, entra em contato com você. Se você quiser antecipar, mande para suporte@atençãovascaínos.com e ele faz essa migração sua para o grupo de Telegram. Quer também estar no grupo de WhatsApp? Ele também faz essa migração, é bem bacana. O Sérgio é muito eficiente. Grande abraço ao querido Sérgio Kind. Bom, a gente vai, na abertura desse news, falar da 1xBet. Porque a 1xBet é uma parceiraça nossa. É parceira do canal Atenção Vascaínos. E olha, eu digo a vocês, existem várias casas de aposta, a gente respeita todas, mas a 1xBet é muito correta naquilo que ela faz. E o mais importante é que, por exemplo, naquilo que muita gente reclama, eu ganhei, mas demora a receber. A 1xBet não, você faz o saque, eles fazem na hora a transferência para você, não tem enrolação. A 1xBet é uma empresa que faz parceria com grandes clubes europeus, com Barcelona, com Chelsea, com Liverpool, com Lyon. Então é uma empresa que vai dar suporte para você receber, não tem problema nenhum. E olha, tem muito jogo. Você tem aqui no primeiro comentário fixado, um link. Você vai lá, se você não é cadastrado, faz seu cadastro e em fazendo o seu cadastro, você já pode usar a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. Colocou 100, vai para 200. Colocou 200, vai para 400. Se você já é cadastrado, vá na 1xBet, use a plataforma da 1xBet, porque você vai estar ajudando não só o canal Atenção Vascaínos, como também o canal AV+. Lá no Acorda Vascaíno, a 1xBet também está conosco. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha, hoje foi um dia de apresentação de um reforço, de um jogador, o lateral esquerdo Lucas Piton, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, por enquanto, a expectativa da torcida e também do técnico Maurício Barbieri é da chegada de mais reforços. Está apertando o cerco, o Vasco tem jogo dia 14 contra o Madureira e tem jogo no dia 17 contra o River Plate. Claro que na previsão do diretor executivo Paulo Brax tem até abril para poder fechar 80% a 90%. Só que para início de temporada, a gente vai dar aqui uma ideia de time para um jogo, treino que o Vasco vai fazer amanhã de manhã, é muito pouco, é muito pobre para a gente pensar num Vasco capaz de competir. Precisa de mais. E o diretor executivo Paulo Brax está correndo atrás.
Mas ele está correndo atrás, perdendo às vezes tempo em fazer outras coisas, como por exemplo, ajustar documentação de jogador, fazer as coisas andarem. O caso do Orediano a gente vai explicar já já. Enfim, sempre tem uma coisinha e quando ele tem que se dedicar à contratação, às vezes o tempo para resolver um outro pepino demorou ainda mais. São quase 3 turnos de todos os que trabalham no Vasco. Brax, pessoal do Scout, todo mundo trabalhando 3 turnos para dar toda a condição do elenco que está treinando, poder treinar, dos jogadores que estão no elenco ficarem satisfeitos. Um jogador que pede, por exemplo, como o Figueiredo, através do seu empresário, queria dar uma melhorada, tem que se perder um tempinho, é um investimento num jogador como o Figueiredo. E você tem que tratar de jogador que vem de fora, tem residência, tem um monte de coisa, tem tramitação, tem pagamento, tem papo com o jurídico, tem papo também com o financeiro e tem as propostas, os contatos, analisar, ver o que vale, o que está dentro do orçamento, enfim, tem algumas pessoas que estão se desdobrando para tentar atender a isso. Mas, até o momento, ainda não é dentro daquilo que o torcedor principalmente esperava. Quer um exemplo? A situação de Manuel Capasso. Informação que foi dada ontem pelo companheiro Joel Silva do Lance. Manuel Capasso é um jogador que interessou o Vasco até semana passada. No entanto, aconteceu um fato que o Vasco levantou da mesa e foi embora. Tudo fechado, tudo resolvido. E, de repente, por conta do fechamento da situação do Luca Orediano, o pessoal do Tucumã cresceu o olhão. Pediu um pouco mais, mudou as condições e o Vasco se sentiu aviltado e largou o negócio. Mas, como o jogador está muito afim de jogar no Brasil, os agentes do jogador também querem, o que eles fizeram? Entraram em contato com o Vasco e reativaram a negociação de Manuel Capasso. Só que um detalhe acabou pegando de novo e a gente vai trazer já já. Porque o pessoal do Cadena 7, uma rede de televisão da Argentina, entrevistou Manuel Capasso porque começou a pré-temporada do Clube Atlético Tucumã. E ele, é claro, está treinando, está participando da pré-temporada. E ele respondeu uma pergunta sobre a situação do Vasco da Gama. E você vai ouvi-lo com legendas. Com a palavra, o zagueiro Manuel Capasso. Estaban hablando entre los clubes, yo ya, eso me excede, esas decisiones las toman acá, sabía que estaban hablando, sabía que el club era el que decidía, así que bueno, yo me encargo de hacer lo que sé hacer, el resto que se encargue el representante, el club, con todo el tema, todo lo que excede fuera de la cancha, así que yo estoy contento de haber arrancado, de arrancar este año con muchas ganas, así que bueno, con mucha expectativa. O que está acontecendo é muito simples, e eu já expliquei isso para vocês. Às vezes o vazamento de uma informação, e é do jornalismo, gente. Ninguém aqui tem culpa, nem o Joel, nem eu, nem ninguém que dê notícia. A gente dá notícia porque as coisas acontecem e a gente tem que soltar. Não estamos aqui, vai vazar o assunto e vai prejudicar a negociação. É algo que acontece. É claro que o empresário e o clube querem dizer que houve uma reativação do negócio para dar uma valorizada ainda maior, porque da mídia. Estamos aqui falando de um jogador até então desconhecido, que é o Manuel Capasso. E o Vasco soube disso. E olha, não gostaram de novo. E pode ser que o negócio não aconteça exatamente por isso. Porque cresce o olho, valoriza, usam a mídia para mostrar a repercussão do torcedor, para que o Capasso, por exemplo, no caso do jogador que a gente está conversando, se supervalorize. Mas ainda não está descartado, não. As coisas estão sendo negociadas, o Vasco está disposto a dar um pouco mais de grana, no caso, para o empréstimo, com opção de compra, não é compra definitiva do Manuel Capasso, e o Vasco está tentando fazer com que, de alguma forma, o Tucumã aceite dessa forma a negociação. O jogador está fazendo pressão, os empresários também estão fazendo pressão, mas o vazamento pode dar um caminho errado para essa negociação. Mas volto a dizer, ainda não está descartado, muito pelo contrário. O que andou foi a negociação envolvendo o volante Jair, que é um jogador que o Vasco da Gama gosta muito, mas não é uma negociação fácil, já falei isso aqui. O Vasco fez um contato, Paulo Brax falou com o Rodrigo Caetano no Réveillon, quando o Caetano estava em Orlando, na Flórida. Confirmei isso com o próprio Rodrigo Caetano, mas é um valor alto. No entanto, o jogador quer sair do Atlético Mineiro, que contratou Patrick e Edenilson, jogadores para a mesma posição. Ele dificilmente vai jogar. Agora, 4 milhões de euros é muito pesado. E o Vasco está, através do empresário de Jair, tentando dar uma melhorada nisso. Negociação. E aí é
papo de diretor executivo para diretor executivo. Todos eles participam de reuniões da Associação Brasileira de Executivos. É Rodrigo Caetano com Paulo Brax. Paulo Brax é mineiro, vai conversar para tentar ajustar. O jogador, claro, quer. O jogador tem interesse porque vai jogar num grande clube e vai jogar provavelmente. No Atlético ele vai ficar muito restrito. Mas a vontade de jogar, a vontade de negociar e fechar tem uma distância. Mas que o negócio andou. O negócio andou. O que parou e talvez não ande mais, e de uma forma que a gente não está conseguindo muito compreender, e a informação vem do Uruguai, é a situação de Franco Fagundes. O Vasco não mandou proposta, não mandou nenhum tipo de retorno às conversas da última segunda-feira, quando teve um papo, o negócio não andou. Eu tive a oportunidade hoje de falar com um dos empresários de Franco Fagundes que me disse, talvez o Vasco esteja buscando outro jogador. A gente está aqui na espera, mas Franco Fagundes também tem outros clubes que têm interesse, inclusive do Brasil. Não sei se é para a galera, não sei se é uma ameaça, mas de qualquer maneira o Vasco falou segunda-feira e até sexta-feira não devolveu a ligação e não levou proposta para Franco Fagundes. Da mesma forma como Emanuel Reynoso. Também nada por enquanto, absolutamente nada. Reynoso já, através do seu staff, já colocou para o Vasco que, para contratá-lo, terá que pagar 6 milhões ao Minnesota. É bom a gente trazer essa informação porque as pessoas não entendem às vezes. Vamos tentar explicar. Isso não foi uma proposta do Reynoso. O Vasco liga e pergunta quais são as condições do jogador. É isso que foi feito. E o staff do jogador fala, pelo clube são 6 milhões de dólares do Minnesota. Mas junto à MLS, que faz ali sempre a questão da triagem dos valores dos clubes para não ter disparidade, dá para parcelar, até porque é uma empresa norte-americana, 777, que comanda o futebol do Vasco. E o valor do salário são 500 mil, são 6 milhões de reais por ano. Seria o salário do ano do jogador Emanuel Reynoso. Então, isso já foi passado diante de um pedido do Vasco. E o Vasco até agora não respondeu. Falei agora há pouco com o Fernando Garcia, empresário de Ivan, que me disse, olha, eu não sei se o jogador vai viajar dia 11. Misterioso, não quis falar absolutamente nada, não disse realmente se há alguma coisa acontecendo nesse instante, mas é um grande mistério a camisa 1 do Vasco. Muita gente perguntando sobre Luca Orediano. O jogador já está no Rio de Janeiro, já fez exames médicos, já está lá fazendo todos os testes físicos possíveis e imagináveis, mas ainda não foi apresentado. E hoje eu tive uma informação de que há ainda alguns engasgos na negociação. Algumas coisas precisam ser ajustadas por conta de documentos, de pagamentos, de prioridades, coisas que estão sendo ajustadas. Christian Baceda, diretor do Vélez Sácio, hoje rapidamente me disse, são ainda trâmites burocráticos, precisamos conversar. Com o Vasco a gente não teve nenhuma informação, mas hoje a gente teve a informação clara de que ainda há algumas coisas, arestas a serem ajustadas para que Luca Orediano esteja ok. Novela, hein? O menino está aqui no Rio de Janeiro já tem uns 2, 3 dias e ainda não foi apresentado. Tomara que esses problemas aí, essas coisas burocráticas possam ser resolvidas e não melem a negociação, inclusive, porque a gente não sabe se isso pode ser passivo até de melar a negociação, o que seria absolutamente lamentável. Afinal, o Vasco mandou um representante à Argentina, esteve lá o Luiz Melo, que é o CEO da SAF, conversou com o jogador, conversou com os empresários, conversou com o clube, e já não tem a situação resolvida? Bom, pelo menos até agora a coisa não resolveu. Vamos falar então de Lucas Piton, que hoje foi apresentado. O lateral que veio e que está a fim de vencer, está a fim de jogar. Jogador que o Vasco compra 60% e ainda tem opção de compra de mais 20%. Nervoso, tímido, mas direto quando fala de sua principal característica, ser ofensivo. Não é isso, Piton? Então, minhas características que eu vejo que são muito importantes sou um cara muito ofensivo, mas também não deixo a desejar na parte defensiva. Creio que eu tenho um pensamento muito rápido, porque vim do futsal, e o futsal me traz isso, me traz um pensamento muito rápido. Quando eu vou receber um passe, eu já sei o que eu posso fazer, o que eu vou fazer, então creio que é uma característica muito forte minha. Mas a grande preocupação é ofensivo demais e defensivo. Como é que você lida com isso, hein, Piton? Eu creio que
que eu vou, claro, muito bem na parte ofensiva, mas a minha parte defensiva não deixa a desejar. Tanto é que eu fui, se não me engano, o terceiro que mais fez desarme na equipe do Corinthians no Brasileirão, se não me engano. Estava entre os 5. Então, isso é para mim gratificante, porque eu trabalho para tanto ir bem no ataque, tanto ir bem na defesa. Então, procuro fazer o meu trabalho e muito bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Jovem, vendido pelo Corinthians, mudando completamente de vida, saindo de São Paulo, vindo para o Rio, não é empréstimo para depois voltar, já está em definitivo com o Malicuia. Como é que está passando na sua cabeça esse momento de mudança radical, hein, Piton? Eu tenho muita vontade de encarar esse desafio, então para mim está sendo bem tranquilo. Vou procurar me adaptar bem ao Rio de Janeiro, ao Vasco, com a minha família dando todo o suporte, vai ser melhor ainda. Então, para mim, está sendo bem tranquilo. Eu vou procurar me adaptar, fazer meu trabalho, treinar, jogar, fazer o meu melhor possível para poder ajudar o Vasco. Agora ele fala de jogar no Vasco. Tem sido muito acarinhado pelo torcedor Cruz Maltino. É um clube muito grande. Creio que venho para ajudar da melhor maneira possível o Vasco. Se todos nós pensarmos na unidade Vasco da Gama, que é um clube muito grande, muito gigante, tanto no futebol brasileiro quanto mundialmente, creio que tem tudo para dar certo. E para mim, as minhas características é que eu sou um lateral muito ofensivo. Creio que vou trabalhar bastante para ajudar muito o Vasco e muito bem nos jogos e tanto nos treinos. E para fechar, o motivo maior de força, Nenê, que é da mesma cidade que Piton, de Jundiaí. E o lateral do Vasco deixou claro, Nenê foi fundamental para que ele viesse. Então, o Nenê, ele é da minha cidade natal, que é Jundiaí. Então, desde pequeno eu vejo ele como um jogador da cidade, como um exemplo para todos. E nós temos o mesmo agente, então foi assim que eu conheci ele. E para mim, ele está me ajudando muito aqui. Eu liguei para ele sim antes de vir. Ele falou como que é o Vasco, a torcida, o ambiente, o CT, o clube, que é uma coisa maravilhosa. Fiquei muito impressionado. Então, ele me ajudou bastante, está me ajudando ainda, né? Tanto dentro de campo como fora de campo. Então, é um grande jogador. É um jogador que a gente não tem nem o que falar dele. Então é isso, ele tá me ajudando muito. E no próximo bloco, a gente vai falar de treinamento. Amanhã tem treino. Tem um esboço de time, não tá muito legal não. Barbieri vai falar conosco. A gente vai falar da despedida de Andrei e também da chegada de Carlito Palacios ao Chile. A gente volta já já. Na abertura desse segundo bloco do News, eu quero falar da Tribo dos Descontos. A Tribo dos Descontos é uma oportunidade maravilhosa para você. Você tem um link aqui na descrição, você cai de cabeça lá e escolhe um grupo. Entra em qualquer grupo sem pagar absolutamente nada e você vai estar ao lado de grandes marcas, de grandes lojas que fazem vendas pela internet. Americanas, Magazine Luiza, Amazon, tem todas lá e você vai ter toda a oportunidade de ter esses produtos que são os mais variados, de cerveja, camisa, eletroeletrônico, tem muita coisa para você poder ganhar uma oportunidade de comprar produtos
sempre de primeira. Eu vou dar um exemplo para você. Vou entrar aqui, ó. Meu grupo da tribo. Tá aqui meu grupo da tribo. Vamos lá, hein? Tá aqui tênis Fila masculino bege e vermelho, R$ 129,90 em até 2 vezes no cartão ou no boleto. Você também tem jaqueta Blue Bay esportiva feminino, olha que maravilha. Tem outras coisas também muito, muito legais. Bicicleta Aro 29, quadro 15, freio a disco mecânico 21 marchas, R$ 791,91. Tô precisando comprar uma bicicleta, rapaz. De repente, tênis New Balance, R$ 109,00 em 2 vezes no cartão de crédito. Que maravilha, hein? Vai pra tribo, mergulhe em qualquer grupo e aproveite todas as promoções. O técnico Maurício Barbieri, que você vê em foto aí com os jogadores, tem trabalhado com aquilo que ele pode trabalhar. Claro, ele está cobrando da direção de Paulo Brax reforços, porque o elenco ainda é muito enxuto, muito diminuto, porque ele tem que usar jogadores que ele provavelmente não vai usar durante a temporada. A gente vê, por exemplo, o Laranjeira treinando entre os jogadores profissionais. Dificilmente o Laranjeira vai ser utilizado. Zé Santos, da mesma forma. Eric, jogadores que não devem ser utilizados pelo técnico Maurício Barbieri. E hoje ele concedeu uma entrevista e nós vamos reproduzi-la aqui. Primeiro falando sobre essa reformulação que precisa ser feita já. Um time novo demanda um certo tempo. Hein, Barbieri? Tem sido um início de trabalho, com algumas chegadas, algumas saídas, então a gente está nesse processo de reformulação, de construção do elenco. Em paralelo a isso, tentando construir uma ideia e uma forma de jogar, né? Então com aqueles que já estavam, que permaneceram na temporada passada, a gente vem tentando construir isso e à medida que os jogadores novos vêm chegando, a gente vai inserindo eles no processo. É um desafio bacana, mas não deixa de ser um desafio importante. Muitas vezes a gente consegue avançar e trabalhar alguns conteúdos, mas toda vez que chega um elemento novo, a gente precisa tentar inserir, dar alguns passos atrás, tentar fazer com que todo mundo se aproxime de estar no mesmo estágio, né? E eu acho que isso ainda vai levar algumas semanas à medida que os jogadores novos forem chegando. A maior preocupação que ele tem é tempo para colocar em prática uma forma de jogar, que é característica dele, de marcação alta, de transição rápida, enfim. A gente entende o que o Barbieri gosta do futebol, mas para isso precisa ter um time e tempo para treinar. E ele fala sobre isso. É uma forma de interagir, de atuar, que é característica minha, tenho até dificuldade de não ser assim, eu sou assim. E eu acho que isso encaixa bem nesse momento em que a gente está, como eu disse, construindo uma forma de jogar, que eu preciso com que os jogadores passem a se conhecer, a se entender dentro de campo, dentro de normas de atuação que ajudem todo mundo, né, a ser forte coletivamente. Então eu costumo parar bastante, tentar corrigir, passar orientação. A ideia até de fazer os jogos treino nos finais da semana, inclusive a gente tem um amanhã, é isso, a gente trabalha durante a semana parando, corrigindo, orientando, repetindo quantas vezes for necessário. E a ideia no jogo treino é colocar isso à prova, colocar isso em prática, uma vez que no jogo treino a gente não para, aí as coisas fluem como normalmente acontece nos jogos, é o momento da gente ver aquilo que a gente absorveu, que não foi tão bem absorvido, que a gente precisa retomar para a semana seguinte. Então, nesse momento, a gente está focando muito nessa consistência de desempenho, tentar atingir um desempenho constante, porque isso vai nos levar a ter resultados constantes. Barbieri, que sabe dos desafios que vem pela frente. Um clube precisando de reformulação, uma cobrança forte por parte do torcedor ávido por melhores resultados, enfim, um time voltando à Série A, ele sabe que o desafio é muito grande. Bom, a gente tem alguns desafios, né? O primeiro deles é tentar equiparar todo mundo do ponto de vista físico, porque a gente tem jogadores já treinando aí há 3, 4 semanas, alguns há 3, 4 dias, e a gente precisa equilibrar e ter um cuidado nesse sentido. Até por isso nem todos têm participado dos jogos treinos, a gente está fazendo uma avaliação para ser bastante seguro e criterioso, não correr o risco desnecessário de uma lesão maior. E o desafio maior, sem dúvida, é fazer, além de fazer com que esses jogadores se adaptem e entendam uma forma de jogar que vai ser própria do Vasco, independente de quem esteja vestindo a camisa, é conseguir fazer com que eles se entendam dentro de campo, né? Com que eles se conheçam.
É um período de preparação, é um período em que a gente tem que ter um cuidado porque a tendência é que a oscilação seja maior por ser um início de trabalho. A ideia é que a gente, todos nós, comissão, clube, a torcida, consiga controlar a expectativa e nessas primeiras semanas se ater muito mais ao rendimento do que propriamente aos resultados, né? Então a ideia é isso, tentar estabilizar esse rendimento, tentar sempre jogar bem, ser impositivo, ser superior aos adversários. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente entende que isso vai se traduzir em resultados positivos, que é o que a gente espera. Em algum momento, eventualmente, não vai e a gente não pode fazer é perder a cabeça, se desesperar, entender que é um processo, que as coisas levam um tempo. São alguns primeiros meses e jogos para a gente construir uma base sólida para que a gente consiga efetivamente daqui um tempo mais próximo de abril ter uma equipe mais consolidada, mais pronta para encarar os desafios de frente. O Vasco faz amanhã cedo, às 9 horas da manhã, no CT Moacir Barbosa, um jogo treino contra a equipe do Nova Iguaçu. Às 9 horas da manhã, mais um jogo treino. Depois do Porto Real e do Bangu, é a vez do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, que é um clube também aqui do Rio de Janeiro, que disputa, eventualmente, a primeira divisão do Carioca. Mas se a gente for colocar no papel hoje, um time para amanhã, olha, a gente pode até esboçar, porque já há, por exemplo, um setor que tem quase todo mundo completo. Se não vejamos, para o gol, o Thiago Rodrigues está aí, mas a princípio o Halls, que vem sendo titular nos jogos treinos, vai ser o titular e deve ser testado inclusive para o Campeonato Carioca. Puma Rodrigues, na lateral direita, Robson, Léo e Piton, a zaga que foi contratada. No meio, Zé Gabriel. Marlon vinha jogando por ali, mas foi para a seleção brasileira. A gente pode arriscar o De Luca, recém-contratado, e Nenê. Na frente, Figueiredo, que vem jogando de segundo volante, mas com a saída do Marlon, que vinha jogando um pouco mais à frente, talvez volte a jogar na sua posição original pelo lado do campo, com Pedro Raul e Gabriel Peck. Um time ainda muito, mas muito quebrado, que a torcida do Vasco não gostaria, ou melhor, não está gostando muito de ver. Hoje, o Vasco está correndo atrás de reposições, como por exemplo para o volante Andrei. Andrei, que definitivamente é jogador do Chelsea, assunto que foi confirmado hoje na entrevista coletiva de Lucas Piton, antes do lateral falar pelo diretor executivo Paulo Brax. Andrei, o negócio está fechado, o Andrei está vendido para o Chelsea, na Inglaterra. De ontem para hoje tivemos a conclusão do negócio, assinaturas de lá e assinaturas de cá. Aproveitar para agradecer o Andrei, que chegou aqui no Vasco com 6 anos de idade, em 2011, e deixa o Vasco vendido para um grande clube mundial, como também é o Vasco, para jogar na Premier League, que nos ajudou muito aqui, desde a base, desde o futsal, desde a base até o profissional, nos ajudou no acesso ano passado. O Vasco que se despediu nas redes sociais, em seu site oficial de Andrei. E Andrei, que publicou um vídeo muito bonito, agradecendo. Desde pequeno está no Vasco, desde 6 anos. E tem muita gratidão pelo clube. Vamos ver o vídeo. Escrever esses textos sem me emocionar, sem lembrar de tudo que eu passei aqui no Vasco em todos esses anos. Passa um filme na minha cabeça, porém um sentimento de gratidão e dever cumprido. Queria começar agradecendo primeiramente a Deus, e agradecer de coração a todos os funcionários, companheiros e as pessoas que passaram pelo clube e me fizeram atleta e um ser humano melhor durante esses 12 anos. Comecei nesse clube muito novo, com apenas 6 anos de idade. Era uma criança com muitos sonhos. Desde novo sempre soube da responsabilidade que era representar o Vasco. Graças a Deus conquistei muito objetivo com a ajuda de familiares e de todos os profissionais que me deram suporte e me ajudaram e me fizeram evoluir. Gostaria de expressar meu carinho à imensa torcida vascaína, por sempre ter me apoiado e acreditado em mim. Impossível esquecer de cada festa no Caldeirão lotado, os momentos de São Januário pulsando e todas as vezes que vocês gritaram meu nome. Irá ficar marcado eternamente na minha memória e em meu coração. Obrigado por tudo, Vasco. Mesmo de longe, continuarei na torcida eternamente. Quem também viajou e já está no Chile, você está vendo fotos aí dele, Carlito Palácio. O diretor executivo Paulo Brax fala sobre o negócio. E em relação ao atleta Carlos Palácio, também notícia que surgiu ontem, o jogador viajou hoje para Santiago, vai realizar exames médicos no Colo-Colo. O negócio não está fechado, mas
havendo novidade em relação a esse possível empréstimo do Vasco ao Colo-Colo, a gente fala com vocês. Palácios, a princípio, está indo com o Vasco recebendo uma grana, que é meio misterioso, até porque o Internacional tem participação, mas se comenta em torno de $300 mil o empréstimo por 1 ano. E como a gente informou ontem aqui, o Vasco não vai pagar um níquel do salário de Carlito Palácios. Palácios vai ter seu salário pago integralmente pelo time chileno, pelo Colo-Colo. Carlito Palácios precisa fazer os exames, como disse o Paulo Brax, precisa estar ok, aí sim, para o negócio ser considerado fechado. A gente volta no bloco final, já já, aqui do News. Quantas vezes a gente não precisa de um dinheiro, né? Aquele dinheiro naquela hora que você tem que ter e não tem. Deu infiltração na cozinha, precisa fazer uma obra? O carro tá batendo, não tá legal, precisa trocar o carro. Cadê o dinheiro? Aquele amigo que te emprestou uma grana e você ainda não pagou, vai encontrar com o cara. Chato, né? Constrangedor. Ou então, aquela conta que se você pagar antes, você tem um desconto maneiro. Então, dinheiro na mão você precisa ter. Mas como você vai ter? Olha, não é tão difícil não. Se você tem saldo do fundo de garantia, você consegue antecipar seu direito, esse dinheiro. Em até 24 horas, a solução está com a Mais Ágil. Entre em contato com eles. Você está vendo aí o telefone na tela. E também na descrição desse vídeo tem um link que leva você direto ao WhatsApp. A Mais Ágil tem experiência, tem capacidade de fazer essa antecipação sem problema nenhum. E você vai ter essa grana para cumprir aí os seus sonhos ou então para pagar as suas dívidas. Mais Ágil, ajudando você a antecipar o dinheiro do fundo de garantia. E para encerrar o News de hoje, 2 recados. Primeiro, eu quero dar um recado para ajudar as pessoas. Se você sonha em ter produtos oficiais do Vasco da Gama e do canal Atenção Vascaínos, a sua chance é agora. O canal Atenção Vascaínos, em parceria com o site Sorte Gigante, está trazendo para você várias rifas, onde você pode ganhar camisas e acessórios do Vasco e também brindes, presentes aqui do canal Atenção Vascaínos. Participando da rifa que está nesse momento no site. Além de ter a oportunidade de pegar os prêmios, você também vai estar ajudando a comunidade Barreira do Vasco. Isso porque uma parte de toda a arrecadação das rifas será doada para as crianças da comunidade todos os meses. As rifas têm apenas 100 números cada e aumentando as suas chances de ganhar. E a meta da venda é de somente 70% dos números, para que os sorteios aconteçam todos os sábados às 19 horas pela Loteria Federal. Chegou no sábado, 19 horas, tem mais de 70% dos números, vale o sorteio. Não chegando, acumula para o próximo sábado. Então você visita o site Sorte Gigante. Sorte Gigante, você tem na descrição aqui todos os dados, compre a sua rifa e você vai estar ajudando as crianças da Barreira. E também o recado do Renda Extra, o Renda Extra que ajuda muita gente, podendo ganhar até R$4.000 por mês. Isso mesmo, até R$4.000. Você entra aqui na descrição, tem um link, você vai lá, baixa e compra o curso Lucrando em Home Office por R$47, bem baratinho. Uma equipe de suporte dá toda a condição para você aprender e em você aprendendo, você vai ganhar essa grana. Tendo uma boa internet no seu celular, no seu computador, um bom plano de dados, não precisa sair de casa, não tem trânsito, patrão, absolutamente nada. E se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. É o Renda Extra ajudando muita gente aqui no canal Atenção Vascaínos. Amanhã, 19h30, o Vasco faz a sua segunda partida, brigando pela liderança do grupo 29 da Copa São Paulo de Juniores, a Copinha, jogo em Osasco contra os catarinenses do Hercílio Luz. O técnico William Batista vai manter a equipe a princípio. Chove pouco em Osasco, não chove como choveu no primeiro jogo, quando o Vasco venceu o Capital no último minuto lá do Tocantins, debaixo de muita água. Mantive contato mais cedo com o pessoal do clube que está em Osasco e a informação era essa, que não estava chovendo muito e a previsão para amanhã, na hora do jogo, também não é de tanta chuva. E isso vai impactar na relação do time que o técnico William Batista vai botar em campo. A tendência é a repetição do time, com Cadu, Leandrinho, Vitão, Roger e Julião, Lucas Eduardo, Barros e Raí, Rayan, GB e Paixão. 19h30, a bola rolando com transmissão pelo canal por assinatura Sport TV.
Você está vendo aí fotos, hoje o Vasco fechando uma parceria com uma empresa que presta serviços para testes físicos, testes de esforço e de esteira para os atletas cruzmaltinos, exames feitos dentro do CT Moacir Barbosa, houve uma ampliação e os atletas todos passando por esse teste ergométrico, teste do coração, para ver como é que está a frequência de todos os atletas. Você viu aí Anderson Conceição, Figueiredo, a rapaziada toda fazendo esse teste. Quem não está fazendo esses testes é Marlon Gomes, que foi liberado ontem, vai jogar o Sul-Americano da Colômbia pela seleção brasileira e participou hoje da entrevista coletiva na CBF, na apresentação dele à seleção brasileira sub-20. E quem fez uma pergunta foi meu parceiro, grande vascaíno, Leonardo Baran, perguntando sobre o problema da liberação dos outros clubes para os jogadores. O Vasco não. O Vasco respeitou o Marlon Gomes e viu na seleção brasileira muito melhor até do que fazer uma pré-temporada, estar em atividade e jogar uma competição oficial. Veja a pergunta do Baran e a resposta de Marlon Gomes. O Vasco é uma instituição enorme e todas as vezes que eu e o Andrei, na época que jogava até recentemente comigo no Vasco, o Vasco nunca teve nenhum problema em liberar nós jogadores para servir a seleção brasileira, tanto em competição internacional quanto só para sessões de treinos. Eles sempre acharam que é de grande valia para o atleta, para a carreira do atleta, e agora também não foi diferente. Eu conversei com o professor Maurício Barbieri também, e ele falou para mim vir tranquilo, com cabeça boa, fazer um excelente campeonato, e se Deus quiser voltar com o título para lá e voltar voando mais ainda. E para encerrar, antes da hora do abraço, ontem confirmando a derrota do pedido do presidente Jorge Salgado pelo aumento da mensalidade para o sócio estatutário. Foi uma derrota acachapante e ficou feio para o presidente do Vasco, Jorge Salgado, que, segundo Pares, teimou. Havia até uma alternativa para que isso acontecesse, mas ele quis impor a vontade do aumento da mensalidade do sócio estatutário e realmente perdeu feio. 37 votos apenas a favor de um conselho grande, perdeu realmente muito feio e agora vai ter que esperar uma nova oportunidade, se é que vai tê-la. Não há um reajuste há 4 anos? Sim, é até correto se pensar nisso, mas nessa hora em que não se tem nenhuma informação daquilo que o sócio estatutário vai ter de benefício a partir do ano que vem, ainda mais agora com a transformação da SAF, com o clube associativo andando pelas próprias pernas. E o orçamento? Há algum orçamento arrumado? Não há. Realmente, bola fora do presidente Jorge Salgado, que teve uma derrota política muito feia. Agora, a hora do abraço, em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer dar segurança à sua casa, ao seu patrimônio, você que quer dar segurança à sua família, procure o Cristiano. Tá aí o site para você ver as promoções. Cristiano faz bons preços e atende agora também na região dos Lagos. Telefone e e-mail também disponíveis na tela para que você peça o seu orçamento. CG Segurança Eletrônica. Grande abraço à vascaína Ângela Diniz, fazendo aniversário de hoje, que ela tem um projeto muito bacana no Nordeste, ajudando crianças. Enfim, grande abraço à grande guerreira Ângela e também um grande beijo ao meu querido Bruno Reis, assessor de comunicação da Copa do Nordeste, já trabalhou em vários clubes como assessor de comunicação, hoje está na assessoria da Copa do Nordeste. Grande Bruno, feliz aniversário, meu querido. Amanhã a gente tem o Faísca Tá On aqui no canal Atenção Vascaínos e a qualquer momento, tendo alguma informação do Vasco, a gente vai trazer coisa na parte da tarde. E eu estarei bem cedo de manhã no canal AV+, com o tradicional Acorda Vascaíno. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, se inscreva aqui no AV+, acione o sininho da notificação, seja membro do canal Atenção Vascaínos, enfim, junte-se à nossa família. Um grande abraço, uma ótima noite. Tchau, turma.